Hi guys, how are you doing? My name is Thais. I'm an English teacher and today I'm here for a special video. I'm gonna teach you how to use have and have got in English. I know sometimes, especially we Brazilians, we struggle to use the verb have and have got. But don't worry, there's nothing special about it. You're gonna get it very easily. Oi, gente, tudo bem com vocês? Não vai embora, eu vou falar em português. Hoje eu estou aqui para te ajudar a entender e a usar o verbo have e have got em inglês. Se você tem dificuldade, já sofreu ou sofre para entender esse assunto, não se preocupe. Hoje eu vou ensinar você, hoje nós vamos aprender juntos melhor a usar essas duas palavras, esses dois verbos em inglês. Aqui do seu lado você vai ter acesso a um material incrível que eu preparei para vocês. Mas antes disso, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário no final se esse assunto for útil e também se eu conseguir ajudar você a melhorar o seu inglês, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever, mas sem mais enrolação, vamos lá para o nosso material. Espera aí que eu me perdi um pouquinho aqui. Yes, not a problem. This is not a problem, not a big deal. Ok. Lembrando, gente, os materiais que eu utilizo aqui, eu sempre deixo para vocês anexado aqui embaixo na descrição. No vídeo de hoje nós teremos esse material, que é um PDF que você pode imprimir e também você pode salvar no seu Drive, no seu WhatsApp, no seu grupo, anyway. E você também vai ter acesso abaixo desse material a exercícios para você praticar have, had e has got. It's okay? Let's jump right in. Vamos embora, gente. Então, vamos aqui. Deixa eu começar com vocês falando sobre have got e has got. Pronúncia, you say have got. Have got. Teacher, eu precisava muito entender esse assunto. Gente, coisa mais fácil do mundo é have got e has got. E have, simplesmente. Eu poderia falar uma coisa para você agora, o que eu vou te dizer, e você já ir embora do vídeo sem nenhum problema que você já conseguiria usar tranquilamente. Tanto have e have got têm o mesmo significado. É isso. Os dois significam ter. É o mesmo verbo que você já está habituado dizendo I have. I have a sister. I have a car. I have students. You know? É o mesmo verbo. Escrevi para vocês uma definição aqui e vou explicar ela enquanto vocês escutam aqui a explicação. Have got e have significam ter. Isso é o mais importante de tudo. O que você precisa ter em mente é que have geralmente é usado por americanos, ou seja, no inglês dos Estados Unidos, enquanto have got é usado por inglês britânico, no inglês britânico, que é o inglês da Inglaterra. Então, de significado, se você quiser ir embora desse vídeo, você já pode ir sabendo que have got e has é a mesma coisa. E a partir de hoje, quando você vê eles, você vai pensar nele como simplesmente ter. Professora, mas I have a question. Can I ask you a question, teacher? Yeah, you can. So here, professora, mas por que tem esse got? Gente, esse got tá aí porque é da estrutura mesmo no inglês britânico. Não tente traduzir esse got, que ele só vai fazer você sofrer e não vai adiantar nada na sua vida. Por isso, a partir de hoje, coloque na sua cabecinha que have got é uma estrutura completa e significa ter. E agora nós vamos passar para a nossa próxima fase, que é como usar have e have got. Ok? Antes de mais nada, você tem que saber de uma coisa. Antes de eu explicar a estrutura e tudo que você precisa saber, é que have got, ela é uma estrutura que você só usa para o presente. Só para falar de coisas no presente.
No passado, você vai usar normal, o mesmo passado de have. Qual que é o passado de have? Tem que saber isso. Had. Então, ó, só no presente que a gente usa I have got. No passado, você vai usar normal had. Tá bom? E se for para perguntinha, você usa did. Mas isso não é o caso, não vou entrar firme nisso daí, só quero que você saiba que have got, então, só é usado para o presente. Isso eu vou colocar aqui para vocês, ó. Observação. Have got é usado somente no passado, no presente. Caso você deseje falar sobre o passado, use had, tá? Que é o tinha. Deu para pegar isso daí? Isso é importante, tá? Porque até pouco tempo eu achava que a gente poderia também usar o had got. Sempre pensava que caso você deseje, só que na verdade isso não existe aí no inglês. Vamos então, como usar have e have got? O have, possivelmente, né, de acordo com a minha experiência, você já sabe usar. Mas nós vamos contextualizar hoje aqui a diferença entre um e outro. O have nós vamos usar aqui, como nós estamos falando do presente, tá bom? Lembra que a gente está falando só do presente, porque o have got a gente só usa no presente. Sempre que fazemos perguntas com have, nós devemos utilizar auxiliares. Então, quando você vai fazer uma perguntinha com esse have, você vai precisar utilizar os auxiliares. Teacher, me deu um branco agora. I got a blank. You know, my mind went blank. Minha mente deu um branco. O que são os auxiliares? São do, does e did. Tá? Esses três aqui por enquanto. Então, esse no inglês americano, que o have significa ter, quando nós vamos fazer uma pergunta, obrigatoriamente nós precisamos de usar os auxiliares. Nós usamos do para I, you, we e they, e nós usamos does para he, she, it. Então, isso a gente está falando do presente. Para o presente, utilizamos do e does, enquanto que para o passado, nós utilizamos did. Vamos para um exemplo aqui de algumas frases que eu preparei para vocês. The first one, I have an amazing family. I have an amazing family. Sorry here. Next, isso não mudou nada, né? A mesma lógica do português. Quando eu quero fazer uma frase negativa usando have no presente, eu digo I don't. I don't have an amazing family. Eu não tenho uma família maravilhosa. Teacher, e se fosse uma pergunta? Obrigatoriamente eu preciso do auxiliar. Então eu uso Hey, do you have an amazing family? Você tem uma família maravilhosa? Seguimos aí? Então, sempre que eu utilizo e quero fazer perguntas no presente, utilizando o verbo have para falar ter, eu uso os auxiliares do, does, tá? Para fazer as perguntas, don't e doesn't para fazer as negativas. Segura nisso daí porque você já vai entender por que eu estou resgatando essa memória sua de gramatical sobre o presente. Next, you have a silver car. You have a silver car. Você tem um carro prata. Tá? No presente, afirmativa normal. Negative, you don't have a silver car. So, we have this. Se fosse a pergunta com have, hey, do you have a silver car? Do you have a silver car? Utilizando o do nas perguntas. Em resumo, vou deixar aqui para vocês, já vocês vão entender, gente. Calma aí, hein? Sempre no inglês, vou colocar aqui, no inglês americano, sempre fazemos o uso dos auxiliares
para formar frases interrogativas. Interrogativas, perguntinhas, tá, gente? Simples e básico. Vamos agora para você entender o have got, que eu já resumi e disse que significa ter, né? Não foi isso que eu falei? Exato. Ter no inglês britânico. Mas, gente, toma um pouquinho de cuidado, tá? Quando eu fico falando que é no inglês britânico, não é que você não vai poder usar isso, e não é que outra pessoa, por exemplo, um americano não vai te entender dizendo have got. Não é isso. Lembra que a língua, ela é justamente adaptação. A língua é mudança. Então, assim como no Brasil nós temos diferentes formas de dizer uma coisa, no inglês a gente vai ter, especialmente vai ter até mais, porque é a língua mais difusa do mundo. Então, pensa nas variações que essas palavras podem ter e que as próprias regras gramaticais podem ter. Vamos então aqui do have got. Qual que é a diferença principal? Lembrando, usado somente no presente. Usado somente no presente. Qual que é a diferença mais marcante que a gente tem nesse tempo verbal? Ele é um tempo verbal, é o presente. A diferença marcante é que com o have got, você não vai usar os auxiliares, tá? Não no presente. Você vai precisar fazer com que o próprio have seja o auxiliar. Quando eu digo que o próprio have será o auxiliar, eu estou dizendo o quê? Ele vai ser a palavrinha que nós passamos para frente para mostrar para a pessoa que trata-se de uma pergunta. Tá? Essas são as funções dos auxiliares, né? Mostrar o tempo verbal. Então, primeira frase, afirmativa. Peguei até a mesma para mostrar para vocês. Você tem um carro prata. Olha como é que vai ficar no inglês britânico. You have got a silver car. You have got a silver car. Você tem um carro prata. Agora, and then you have not got a silver car. Você não tem um carro prata. Você viu o que foi aqui, ó? Não tem don't. Não dá para colocar you don't have got. Isso não dá, tá, gente? A gente simplesmente coloca o not após o have, quebrando aí o have e o got, adicionando o not no meio. Você não tem um carro prata. You have not got a silver car. E agora chega o principal. Quando a gente faz perguntas com have got, o próprio have é o auxiliar. Então significa que eu não vou colocar do you have got a silver car? Não. Isso daqui não vai rolar em inglês. Você não com have, a gente vai simplesmente pegar ele e transformar no auxiliar. So, have you got a silver car? Isso é no inglês americano. Do you have a silver car? Você tem um carro prata? Então, gente, é simples, só porque é muito estranho, porque a gente fica com um desejo extremo, quase que uma loucura, para traduzir esse got. E você vai passar por ele, ignorá-lo, porque a função dele aí é simplesmente acompanhar o have. Próxima frase. I have got 3 brothers and 4 sisters. I have got 3 brothers and 4 sisters. Eu tenho 3 irmãos e 4 irmãs. This is true. Isso é verdade, ok? Então, nós temos aqui have got para fazer. Teacher, se fosse no inglês americano, seria I have? Sim, só isso, meu bem. Just it. Vamos lá para a próxima. Ó. I have not got 3 brothers and 4 sisters. Eu não tenho 3 irmãos e 4 irmãs. Se fosse uma pergunta, eu tenho 3 irmãos e 4 irmãs. Have I got 3 brothers and 4 sisters? Viu como é diferentão? Então, sempre assim. Essa é a dúvida principal. A dúvida principal é por que a gente não põe do? Porque, gente, esse tempo verbal, o próprio have é o auxiliar. Mas é a mesma coisa do de lá de cima. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó. Não utilizamos auxiliares do, does, do, does, don't e doesn't com o have got. Tá bom?
Pois ele mesmo tem as funções, pois ele mesmo tem a função, de fazer perguntas e fazer frases negativas, tá? Então, é isso que você tem que saber, que esses auxiliares aqui, ó, do presente, não serão utilizados com o have got. Olha a dúvida, se a pessoa quiser falar, teacher, mas se eu quiser falar ela não tem com, porque eu sei que ela é o she, você já vai saber aqui embaixo, na próxima parte da aula, que é conjugação e contrações de have got. Vamos embora, então. Aqui eu trouxe a conjugação para vocês do have no presente, que é somente usado no tempo verbal presente. Primeiro, I have got. Forma contraída, I've got. Quero você comigo, tá? I have got. Contração, I've got. I've got. So that's perfect. Olha o exemplo. Vamos lá de exemplo, just a moment. Oh, I've got a new computer. I've got a new computer. Eu tenho um computador novo. Ok? I've got. Sempre assim, tá, gente? Lembra que se for longo vai ser I have got. Se for curto vai ser I've got. Próxima. You have got. Você tem. Vai virar you've. A forma contraída. You've got. Ok? Just a moment. Sorry here, I was just answering your message. You've got. Próxima, this is an example. Vamos comigo. You've got 3 days. You've got 3 days to hand in the homework. Você tem 3 dias para entregar a tarefa de casa. Agora, gente, olha quando chega no he, she, it, tá? Isso é o mais importante que eu tô querendo mostrar para vocês, meus amores. Aqui, ó, quando chega no he, she, it, a gente tem que trocar. Assim como a gente tem que trocar o has lá no presente. Só que agora a gente faz o quê, ó? He has got. He has got. A forma contraída, he's got. He's got. Tá? He has got vai se tornar he's got. E aí, o que acontece? Teacher, are you crazy? I can't believe it. But his isn't his. That's it. O que acontece? Chega aqui, os alunos falam, teacher, meu Deus, mas his não é his? Também, tá bom? Não quero te fazer ficar louco, mas é a mesma contração. Mas é muito simples de você saber se a pessoa está falando his ou he has got. Por causa dessa palavra aqui, ó. Não tem o got depois? Se você ver his mais got, com certeza é uma contração de he has got e não é de he is. Tá? Pode ter certeza disso. Então, aqui, ó. He's got a beautiful wife. He's got a beautiful wife. Ele tem uma esposa linda. Ok? And then we have a mesma coisa com she. She has got vai se tornar she's got. She's got. Redução, she's got a cat and a dog. She's got a cat and a dog. Se fosse she is, gente, era impossível ter o got aqui. Não faria sentido para vocês. Vocês vão entender que não faz, porque senão, ó, ela é o quê? Conseguir um cachorro. Não faz sentido. Pode traduzir que não faz. Agora, it has got. It has got. Basicamente, ele ou ela tem. A gente reduz para it's got. It's got. It's got 2 puppies. Ele tem ou ela tem 2 filhotes. Puppies. And then we have got. Se torna we've got. We've got. So, okay? Pronunciation, we've got a project to start today. We've got a project to start today. Nós temos um projeto para começar hoje. And then we have they have got. They have got. Que vai se tornar they've got. So here, they've got an apartment. Eles têm um apartamento. That's perfect. Todas essas frases aqui, gente, pode ser dita
e eu mesmo, naturalmente, com o inglês que eu aprendi logo no primeiro contato, eu diria sempre they have an apartment. Mas tudo bem, só que você tem que saber dessa diferença, porque quase todos os textos que a gente se esbarram por aí, se a gente se esbarra é em inglês britânico e eles trabalham muito com esse I've got, you've got, she've got, and so on. She has got, and she's got, e assim vai, tá? Com todos os outros. E aqui eu vou fechar essa aula falando sobre o passado. Nem tá escrito aqui, mas vou falar para vocês. Teacher, última pergunta. E o passado? Quando eu tô falando de have got no inglês britânico e no inglês dos Estados Unidos, como que eu vou fazer as perguntas? Ou que seja, as negativas? Usa o normal, usa o que você já sabe que é o padrão dos Estados Unidos. Não tem passado para have got. Não tem passado, eu digo, com have got, had got. Não tem isso daqui, ó, gente. Had got. Se você quiser fazer a frase no passado, você vai usar simplesmente had para todo mundo. Use had tanto no inglês britânico quanto no inglês americano, tá bom? Então é isso no inglês americano. Não é correto dizer I had got. Você vai simplesmente dizer I had. She had. They had. They had two puppies. Eles tinham 2 filhotes, puppies, né? Então é isso daqui. Sorry, meu tradutor aqui tá, meu corretor. Gente, deixa eu falar com vocês. I hope this class helps you. Eu espero que essa aula ajude você. Se você tiver gostado do material, deixa seu like no vídeo, compartilha, share this video with a friend, compartilha com um amigo e deixa um comentário, please, leave a comment down below. Thank you so much for watching my videos. I hope I have helped you. My name is Thais. Don't forget to follow me on my Instagram. That's all. Bye bye. Thank you.